Vamos lá, Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor tem nos dado força, saúde, velocidade, agilidade na Tua obra. E aqui nessa manhã nós estamos muito animados para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença. Obrigado, Pai. Amém. Atos dos Apóstolos é um tratado. Nós não podemos dizer que é uma carta, não podemos dizer que é um livro, mas é um tratado biográfico. 99% dos escritores são unânimes em dizer que Atos foi escrito por Lucas, com compilações de Paulo, compilações de Pedro, compilações de outros apóstolos. E quando me refiro a compilações, eu estou dizendo que são parafrases, são frases, são escritos desses irmãos que são colocados em Atos. E no texto que nós lemos, diz assim, até o verso 8: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Depois de seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas incontáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino. Então Jesus ressuscitou e por 40 dias ele ficou aparecendo aos servos dele, Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, veja, essa é uma parafrase. Veja, há uma compilação de uma outra frase colocada no contexto aqui de Lucas. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Agora temos a ascensão de Jesus. Então os que haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, será esse tempo em que restaurarás o reino a Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusividade e autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e toda Samaria e até os confins da terra. Atos também pode ser chamado o tratado do Espírito Santo, ou, como tudo que é escrito é um livro, o livro do Espírito Santo através da ótica dos apóstolos. O movimento pentecostal, do qual nós, 99% dos cristãos no mundo compõem, fazem parte, eles entendem a teologia sobre os olhos de Lucas, por causa de Atos. O movimento reformado tradicional são aqueles que creem que os dons cessaram, que levam o evangelho de uma forma mais dogmática, no sentido de praticarem mais escritos do que poder e etc. Bom, é um grupo pequeno, mas porém um pouco mais intelectual pelas suas exigências. Acho que você não pode ser pastor sem fazer uma faculdade de 4 anos de teologia e etc. Não que no movimento pentecostal não tenha, tem, evidente que tem. Mas o movimento pentecostal é um movimento acelerado, ele cresceu no mundo justamente por liberar o evangelho, permitir com que as pessoas cheias do Espírito Santo pudessem pregar, mesmo sendo indoutos, no sentido de não terem teologia, mas terem conhecimentos bíblicos. Eu conheço muitos pastores que não sabem ler até hoje, mas só sabem ler a Bíblia. Você também conhece. Então esse evangelho pentecostal está nos valados, nas favelas, nos morros, entre os pobres, entre os ricos, e sempre foi
dado com muito preconceito pelas academias e pelos intelectuais, sequer quiseram fazer um estudo profundo de movimento pentecostal. Porque como é um movimento que cresceu entre os pobres, os negros, normalmente o dono da casa era um kardecista, um intelectual, um reformado, alguma coisa, e a empregada era um pentecostal, uma pentecostal. Mas é muito importante nós entendermos um pouco do nosso conteúdo. Por que o Espírito Santo, você chega aqui nesse bairro, você vê que tem, vamos supor, 30 igrejas, 29 são pentecostais, uma vai ser tradicional. Aquela uma tradicional vai ter um pouquinho de gente ali que vai como dogma, não tem o costume da oração, não tem o costume da santidade, vão porque tem um dogma. As demais vão e investem em criança, investem em pobres, investem em missões. Então eu sei que nós temos que entender que o evangelho, sim, eu acho que temos que estimular os estudos aos pregadores da palavra, isso é evidente. Mas também parar o evangelho, esperar uma pessoa ficar 4 anos e dizer, você não pode pregar o evangelho porque você não tem curso de teologia, eu não vejo que é bem por aí, porque os apóstolos, nenhum deles tiveram. Eram todos pescadores. Jesus pegou só a escória da época e falou, vocês são meus discípulos. Não é verdade? E aí o poder de Deus faz a grande diferença. E o livro de Atos é um tratado do Espírito Santo através dos apóstolos. Por exemplo, no capítulo 1, nós vemos a promessa de Jesus: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de teologia. Aleluia. Amém? Revestidos de teologia? De poder. No capítulo 2, a promessa é cumprida, e todos foram cheios de intelectualidade. Olha, gente, eu não estou arrogando contra a intelectualidade, vocês sabem disso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho 1.500 alunos, 18 livros, sou professor. Estupidez da minha parte. Eu estou dizendo que nossa prioridade é o poder do Espírito. É isso que eu estou dizendo. E nós não somos limitados a uma caixinha. É isso que eu digo, né? No capítulo 3 são evidências, as evidências desse enchimento do Espírito Santo através da vida de Pedro e João. 2 hebreus, 2 judeus, que não têm os estudos, os ensinos que Paulo tinha, porque Paulo e Lucas, apesar de nós pentecostais usarmos ou crermos na teologia aos olhos de Lucas, Lucas era um homem culto, um médico. Então, além dele escrever o seu evangelho, o evangelho de Lucas, ele escreve Atos, e há indícios aí da maioria também dos teólogos que acreditam que ele escreveu a carta aos Hebreus, do qual eu faço parte. Muitos dizem ser Paulo, mas a linguagem é completamente Lucas ali em Hebreus. Então Lucas era um homem muito instruído, discípulo de Paulo. Já os tradicionais reformados olha a teologia aos olhos de Paulo, por causa da intelectualidade. Eu gosto dos dois, de olhar o evangelho aos olhos de Paulo e de Lucas, mas prefiro aos olhos do Espírito Santo. E Lucas é tido ali como o teólogo do Espírito Santo, por causa de Atos, que é o livro do Espírito Santo. No capítulo 3, nós temos as evidências desse enchimento do Espírito Santo através da vida de Pedro e Paulo. De João. No capítulo 4, Pedro é novamente cheio do Espírito. No capítulo 5, o Espírito Santo vem e recebe a oferta e mata Ananias e Safira. No capítulo 6 e 7, o Espírito Santo enche Estevão. No capítulo 8, o Espírito Santo conduz uma igreja perseguida e enche Filipe juntamente com os cristãos em Samaria. No capítulo 9, Deus chama e enche o apóstolo Paulo. No capítulo 10, o Espírito Santo desce e enche na casa de Cornélio, enche Cornélio. Não é aquele do cravo e a rosa, gente. No capítulo 11, o Espírito Santo trabalha em Antioquia através do ministério de Barnabé. No capítulo 12, Pedro é liberto da prisão enquanto a igreja ora. Tudo isso é obra do Espírito.
No capítulo 13, o Espírito Santo fala à igreja: separai-me a Barnabé e Saulo, o mesmo caso Paulo. E veja, o Espírito Santo não mudou o nome de Paulo. Paulo é o nome Saulo em grego ou em romano. Quando ele entrava em Roma, Saulo era chamado de Paulo. Por exemplo, o meu nome na Alemanha e na França é Hermann. Eu acho tão chique quando eu chego, eles vamos receber o pastor Hermann. Olha, eu virei um pastor internacional. Hermann. Nos países latinos vamos receber o pastor Hernandes. Mas tem irmãos aqui que me chamam de Hernandes. Eu sou Hernandes, Hernani, Herman, sou tudo. Então, por exemplo, Paulo, Deus mudou o nome de Paulo. Não mudou. É o mesmo nome em outra língua. Saulo ou Paulo, né? No capítulo 13, no capítulo 14, pelo ministério dos dois, no caso Paulo e Barnabé, o Espírito abre o coração dos gentios para o Evangelho. Quando o Evangelho começa a alcançar os que não eram de Israel. No capítulo 15, o Espírito Santo fala e separa Silas para ajudar Paulo. No capítulo 16, o Espírito impede Paulo de pregar, porque ele seria morto antes da hora, então o envia a outro lugar. No capítulo 17, o Espírito incomoda Paulo por conta da idolatria do lugar onde ele estava. Capítulo 18 e 19, agora é o agir do Espírito nas cidades de Corinto e Éfeso. No capítulo 20, o Espírito alerta Paulo que seu ministério não é moleza. Paulo começa a se queixar, o Espírito diz: nunca te enganei. Você entrou sabendo que seria perseguido, queriam tentar te matar, que seria sofrer perseguições, então não é moleza seu ministério. No capítulo 21, os discípulos, através do Espírito, falam com Paulo para ele não subir tão depressa a Jerusalém. Tudo você vê é uma obra do Espírito em todo esse tratado. E a partir do capítulo 22, começa a grande perseguição ao apóstolo Paulo. Apesar de ser Lucas, ele dá uma ênfase muito grande em Paulo, porque ele era discípulo de Paulo. Lucas também não andou com Jesus, conheceu o evangelho aos olhos de Paulo. Lucas, Marcos e Barnabé. Todos esses acontecimentos se deram pela promessa do capítulo 1. Então esse livro é o agir do Espírito Santo em todo o seu tratado. Lembra os irmãos que no capítulo 1 tem a promessa da descida do Espírito Santo. O Senhor diz: fique em Jerusalém. E agora todo esse tratado vai mostrar o cumprimento dessa promessa de serem cheios do Espírito Santo. Então é o livro do Espírito Santo movendo a sua igreja e como ele fez isso. O que é mais intrigante é que o espírito do tratado, ou podemos chamar de livro de Atos, não termina com um amém. É o único livro na Bíblia que não termina. Veja, é chamado livro de Atos, ou tratado de Atos, mas não tem fim. E sabe por quê? Porque o Atos, ou os Atos dos Apóstolos, ainda não terminou. Nós ainda estamos escrevendo essa história. Nós somos a continuidade desse mover do Espírito. Ele é o Espírito Santo que continua se movendo. Nós temos ou teremos o nosso nome aí nesse tratado de Atos dos Apóstolos, ou podemos chamar Atos do Espírito Santo. Bonito isso, não é? Isso é muito importante. Sabe por quê? Atos não termina, nossa obra não termina, nosso trabalho não termina. Os avivamentos só irão acabar quando Jesus voltar. O descimento do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo não acabou e não acabará. No verso 1, Lucas dedica a sua carta a Teófilo dizendo que tudo que antemão ele escreveu era o que Jesus começava a realizar e falar. Olha que interessante o livro. Lucas escreve o livro de Atos e ele diz que tudo isso foi o que Jesus começou a fazer.
Atos é o início da obra de Deus. Em Mateus, no capítulo 3, diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus por meio, em forma, parecido com uma pomba. Em Atos 10, Pedro diz que Jesus foi cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, fazia o bem e realizava prodígios. Então nós fazemos uma parafrase de Atos com os Evangelhos. Quando vai falar de Jesus, facilmente você vai encontrar a fala de Lucas nos Evangelhos e a fala de Lucas em Atos, fazendo a mesma parafrase. Ele começa falando sobre esse enchimento e ele cita o enchimento de Jesus pelo Espírito Santo. Por isso que Lucas diz que Jesus começou a realizar e ensinar depois que o Espírito Santo o moveu. Ele não só realizava, não só ensinava aquilo que foi prometido, mas ele também foi cheio e ele foi um depositário desse Espírito Santo. Um homem que é cheio do Espírito não só realiza maravilhas, ele também ensina. Ele ensina como realizar. Ele trabalha, ele é cheio do Espírito, ele leva esse Espírito, mas ele também ensina as pessoas a serem cheias do Espírito. Muitos ensinam, mas não fazem, e muitos fazem, mas não ensinam. Não adianta pregarmos sobre oração, temos que ensinar a igreja a orar. Não adianta pregar sobre cura, nós temos que ensinar as pessoas a curarem. Não adianta pregar sobre santidade, temos que ensiná-las a se santificar. Jesus pregava e ensinava. Eis a diferença de pregar e ensinar. O pregador prega, o ensinador ensina aquilo que ele prega. Ensina na prática aquilo que ele pregou. Aquilo que foi pregado, agora ele vai ensinar você como praticar. Essa é a diferença de ensino e pregação. Os que são cheios do Espírito não só falam aquilo que o Espírito testifica, mas também coloca em prática tudo que ele tem falado e ensina os seus ouvintes a praticar. Jesus tinha uma vida na plenitude do Espírito, meus irmãos. Ele nos manda ser imitadores dele. Aprendei de mim. Façam o que eu faço. Eu estou aqui na prática ensinando vocês como a fazer. Os homens de fato de Deus estão aqui para serem imitados. Se tem uma coisa que o diabo quer que você entenda é: não existe mais santos homens de Deus. Eles existem. Eles são reais. Os homens de oração existem. Os homens que vale a pena a serem observados, que servem de exemplo, de inspiração. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas o diabo quer diminuir isso. E os piores crentes hoje, aqueles que falam assim: eu não sigo homem, eu só sigo Jesus. Tempo desse um pastor estava me dizendo e conversando comigo, eu falei assim: mas qual é a sua igreja? Ele diz: eu sou a igreja. Na hora eu entendi. Ah, você é a igreja? É, eu sou a igreja. Eu falei: não, meu querido, deixa eu te perguntar, eu entendi o que você falou. Você já imaginou um narigão andando no centro de Santa Felicidade? Ô narigão, cadê seu corpo? Não, eu sou o corpo, eu não preciso de corpo. Um dedão. Ô dedão, cadê seu corpo? Não, eu sou o corpo. Essa frase, eu sou a igreja, ela não é bíblica. Porque o termo vem, porque os gregos tinham a sua igreja. Os romanos tinham a sua igreja. Igreja é assembleia conjunta. Quando se reúne 2 ou 3 pessoas, ali você tem uma assembleia. A palavra eclesia é uma assembleia. Então agora Jesus vem e diz: eu vou levantar minha assembleia também. Então você só é igreja quando você está junto em congregação. Senão você não tem uma assembleia. Você pode dizer que você é morada do Espírito, templo do Espírito. Mas para ser igreja tem que vir numa reunião. O que nós costumamos dizer? Vou ali me reunir em igreja. O termo igreja é quando todo o corpo tem todos os membros no mesmo lugar. Ali você tem uma. Então como é que você é um corpo se o dedinho não vai? Como é se você é o corpo que a orelha não vai?
Nós só somos igreja assim. Então eu disse a esse pastor que, veja, presta atenção, ele é pastor de gente, ele é pastor de igreja, mas ele disse que o pastor dele é Jesus. Eu falei para ele, é engraçado, eu acho, alguns pastores, é isso que eu fico preocupado. O seu povo que você pastoreia precisa de você. Ele disse, precisam de mim. Eu falei, eles precisam de você, mas você não precisa de pastor. Que bonito, né? Você pastoreia alguém e não é pastoreado por ninguém. Pastor também é ovelha, gente. Pastor tem que dar conta e prestar satisfação a outro pastor, e outro, é a outro, é a outro, é a outro. Quem não senta para ouvir não pode se levantar para ensinar. Quem não dá satisfação, porque é fácil ser pastor e não dá satisfação para ninguém. Quem pastoreia você? Você dá satisfação para quem? Para quem você manda relatório? Quem cobra você e sua mulher? Quem cobra testemunho seu? Ninguém, é Jesus, bonito. Mas aí o povo tem que ter um pastor. Mas você não tem que ter um. Então nós começamos a ver aqui que o ministério é uma obra do Espírito. E é uma cadeia, uma coisa que corre para todos os lados. Então o servo de Deus, ele não só prega movido pelo Espírito, ele também deve ensinar na prática o que é ser movido no Espírito. Ele deve ser exemplo de tudo o que é ser movido no Espírito. Ele é um testemunho vivo, ele é uma carta. Ele deixa de ser uma pregação, ele deixa apenas de pregar e ele passa a ser uma pregação. Ele passa a ser uma mensagem, um exemplo a ser seguido, porque ele vai se parecendo com Jesus e aqueles que o ouvem também vão se parecendo com Jesus. Jesus tinha uma vida plena do Espírito Santo. Ele nos manda ser imitador dele. Paulo nos manda ser imitador dele. A Bíblia nos ensina a seguir os passos dos santos homens de Deus. Nos dias de avivamento, quem é uma brasa vira labareda. E quem é gelo, vira uma geladeira. Você parou para perceber que você não consegue mais avivar crente frio? E se o crente que não quer ser avivado ficar no meio dos avivados, a tendência é que ele mais esfrie os outros do que ele se aqueça. Você não consegue mais avivar gente fria. Você não consegue mais confrontar quem ama pecado. Antigamente você pregava contra pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje mudam de igreja. Eu quero ser crente dessa igreja, mas não me diga o que eu tenho que fazer. Em outras palavras, me deixem pecar em paz. Eu já disse, aqui ninguém peca em paz. Pensa num cara sarna. E quem já me conhece aqui sabe. Ninguém aqui peca em paz. Pecar você pode, em paz não. Em Apocalipse diz que nos últimos dias temos um exemplo desse movimento. Quem é sujo vai se sujar ainda mais. E o limpo vai se limpar ainda mais. O santo se santifica mais. O sujo se suja mais. Quem tem o poder do Espírito fica mais fervoroso. Quem não tem fica mais frio. Pondere, veja para qual lado você está indo. Você está se santificando mais? Você está piorando ou melhorando? É época que todo mundo saiu do armário. Todo mundo aqui saiu do armário. Eu saí do armário, todo mundo. Ninguém agora é enganado de nada. Você sabe que todo mundo tem um lado. Todo mundo tem uma bandeira. Fulano está desse lado, ciclano está desse, fulano acredita nisso. Fulano... Ninguém agora cai enganado a nada. Todo mundo tem sua ideia de tudo. Então ninguém vai chegar diante de Deus, fui enganado a isso. Não existe mais isso, gente. Todo mundo tem o seu lado hoje. Está tudo às claras. Hoje está fácil a pessoa saber quem ela segue, quem que ela ouve, o que ela ouve, o que fulano crê. Ouviu porque quer. Fizeram um evento em Goiânia lá, lotado, o cara entrou de Porsche e não sei o quê, e o povo, isso é um absurdo, e uma multidão de gente, não tinha nenhuma criança ali, tudo adulto, sabia onde estava indo, sabiam que era um evento só de dinheiro, sabia que era uma coisa que não tinha nada a ver com o evangelho, agora não adianta falar mal, foram porque quiseram. Falso profeta é juiz de Deus para falso crente, mas as minhas ovelhas
ouve a minha voz e me segue, disse o Senhor. Não tem nenhuma criança. Ah, fui enganado. Uai, não está lidando com criança? O ginásio estava lotado de gente que também é mesquinha, que só corre atrás de dinheiro. Então vai dar ouvido a esse tipo de coisa. É ou não é? Ninguém foi ali por engano. Foi dito desde o início que era um evento de coaching, que era só negócio para ensinar, pedir dinheiro, está todo mundo se arrebentando. É porque criptomoeda vai, besta, não houve conselho. Teve a pedir dinheiro, mas deveria ouvir, vem falar com a gente. Agora depois a gente falar, não adianta. Porque o diabo vai aguçando o nosso ego, nossa vontade, nosso Deus interior que não é Deus. Todo mundo agora tem um lado, meus irmãos. Você tem que saber o que você ouve. Há muita morte na panela hoje. Muita comida estragada. A internet hoje é uma verdadeira árvore do conhecimento do bem e do mal. Você acha o que quiser. Uma boa teologia, uma péssima teologia. O que é bom e o que é mal está lá. E o povo vai lá e fica comendo. Comendo. Não, eu comi coisa boa hoje, mas também comeu coisa ruim. Hoje o cara vem para a igreja ouvindo um pregador no YouTube. Chega aqui, ouve aqui. Sai da igreja, ouve outro. E passa o dia ouvindo outro. Ninguém ouve só um mais. Só que isso, gente, fez o conhecimento acelerar, mas também se tornou algo muito perigoso. Não adianta você comer uma comida saudável agora e à noite comer aquele X infarto. E amanhecer o dia, não sei o que aconteceu comigo. Ah, mas o X infarto é tão bom. E infartar é? Quando Deus fez nascer a sua igreja, Ele derramou sobre ela o Espírito Santo. Ele ungiu a sua igreja com poder. E a partir daí, esse poder é manifesto de maneira explícita nos cultos. Todos os cultos bíblicos. Mas aí nós temos uma pergunta. Porque em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, nós temos aqui o modelo bíblico de cultos no Novo Testamento. Vamos ler em voz alta? Interessante é que os tradicionais leem a Bíblia aos olhos de Paulo, os pentecostais de Lucas. Mas é Paulo que diz que num culto tem que ter as manifestações do Espírito Santo. Essa parte eles falam que Paulo deu uma de Lucas. Não é verdade. Todos os cultos bíblicos tinham evidências do Espírito Santo. Os apóstolos tinham visitações, anjos apareciam, havia profecias, Deus falava tanto de forma doutrinária, como nós vemos aqui, como de forma espiritual e manifestações. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia profetas, havia homens de Deus, homens e mulheres, Policarpo e também Irineu, Policarpo discípulo de João, Irineu discípulo de Policarpo, dizia que naquela época, logo depois da morte do Senhor e do próprio apóstolo João do Apocalipse, havia profecias. Temos relato, diz Irineu, que até mortos ressuscitaram entre nós. O evangelho nunca foi um evangelho pragmático e dogmático, morto, como tem sido em alguns lugares. Isso nem deveria ser chamado de evangelho. É um kardecismo sem Kardec. É quase isso. É uma filosofia. É algo que está à margem do evangelho. Pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho sem poder é ideologia, é um pensamento, é um demônio de intelectualidade que pôs o nome de evangelho. Uma vida cheia do Espírito
Não é só vir à igreja e falar em línguas, ou levantar as mãos e adorar na hora do louvor, ouvir pregação, ir embora, viver como se nada tivesse acontecido. Jesus, o Espírito Santo, não é algo que você faz em final de semana, gente. É uma cultura que se desenvolve para a vida. Se você faz Deus final de semana e tem gente que faz na ceia, você está sendo um religioso. Jesus é uma vida. O Espírito Santo é uma caminhada. Paulo, Lucas, todos os apóstolos, Tiago usaram o termo, Pedro, andar no Espírito. Dirigir no Espírito, trabalhar no Espírito, caminhar no Espírito. Estar em casa, você está no Espírito. Eis uma coisa que não funciona, é tratar Deus como vou ali no culto, na igreja, eu sou quem? Agora não, agora eu sou fulano, agora eu sou pai, fulano. Não funciona. Eu estou cheio do Espírito em casa, eu estou cheio do Espírito no trabalho, eu estou cheio do Espírito onde que você está, as pessoas têm que ver o brilho do Espírito. Eu disse aos irmãos na quarta, que cheguei, estava andando no aeroporto, com meu boné, óculos, uma criança descolou do pai, veio correndo e me abraçou. Não sei ao certo a idade, talvez uns 6, 7. E chorava e abraçou e grudou. E não soltava. Bom, você fica constrangido. Aí o pai veio e puxava o menino, e o menino puxava assim. Aí o pai falou assim, você, ficou ainda mais assim, você é um tiktoker? Eu falei, mas que demônio é isso? O que é isso? Você é um youtuber? Eu falei, isso eu sei, não sou não. Você é uma pessoa famosa, você é um blogger. É vlogger que se fala. Você é alguém famoso no Instagram? Eu falei, não sou nada não. Então por que meu filho está assim com você? Eu falei, não sei. Filho, vai lá com o papai. Ele... Aquele menino chorando, estava sendo cheio do Espírito ali no aeroporto, gente. O servo de Deus deve carregar o brilho do Espírito. E as crianças têm a percepção sensitiva. Foi isso que Jesus disse, deixai vir. Elas têm um coração aberto para perceber. Nós temos que entender que você não percebe, mas quando você anda no Espírito, os de fora percebem. Os vizinhos percebem. Os amigos percebem. Eles falam, tem alguma coisa em você. Alguma coisa mudou em você. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês compreendem o que eu estou falando? Joel profetizou que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas iriam profetizar. O profeta Isaías profetizou e disse que nos últimos dias o que iria acontecer era o derramar do Espírito Santo. Isaías 32:15 diz, até que derrame o Espírito lá do alto, e então o deserto se tornará em pomar, e ele será tido como bosque. Em dias de avivamento, a realidade em que nós vivemos é mudada. Deus muda a esfera, a geografia, a geologia e a atmosfera de nosso ambiente. Tudo é mudado. Veja, transformar deserto em pomar é porque choveu. Em dias de avivamento, tudo muda à nossa volta. Suas finanças mudam. Passa a ter paz na sua casa. Os sepulcros, diz a Bíblia, se tornam em vida. Os ossos se tornam em soldados. O luto se torna em festa. É porque tem ressurreição. A vergonha se torna em glória. É porque Deus passa a honrar aquele que foi humilhado. O mar abre, faz um caminho no meio do mar. A água se transforma em sangue. Ou seja, aquilo que não tinha gosto passa a ter gosto. A água se transforma em vinho. A brasa vira labareda e a labareda um grande incêndio. Sabe, irmãos, não faz parte da nossa realidade não andar no Espírito. Essa é uma realidade divina.
Avivamento é um conceito do céu. É uma nova cultura que você passa a viver. Na hora que você começa a viver coisas de Deus, você assusta. Você toma um susto. Você começa a viver uma realidade, você mesmo fala, será que eu estou louco, estou tão religioso? Estou orando toda hora, estou orando todo momento, estou lendo Bíblia, estou religioso. Ontem fui pregar em Chapecó, chegamos, era um evento a tarde toda, milhares de pessoas. Então conseguimos chegar um pouco mais cedo. Fomos na casa do meu irmão, pastor Ismael, vamos tomar um banho. E como saímos de madrugada, eu não tinha tido meu tempo de oração. Então aproveitei para ter meu tempo de oração. E depois fiz uma cesta. O pastor Cláudio fez uma cesta mais que a minha. Mas nós tínhamos que fazer uma cesta, né, pastor Cláudio? E fizemos uma cesta. Dormimos um pouquinho. E aí fomos para o culto. E eu fui dormir no quarto do meu irmão, da minha cunhada. Eu achei tão bonitinho. O altarzinho do lado, com a Bíblia, os livros aonde eles oram, e do lado dele o altarzinho, a Mekchen deles. E eu olhei, fiquei em pé, eu falei assim, olha, está funcionando. O povo está desenvolvendo uma cultura de oração. De cada ladinho eu vi um lugar de oração. A Bíblia em cima, certinho, e dá para ver o tapetinho ali, tinha as marquinhas do joelho da Dai, que deve ser desse tamanhozinho. Alguém andou orando aqui hoje. Fui lá, parabenizei isso, olha que bonito. É assim. E a gente vai desenvolvendo isso a longo prazo. Uma vida no Espírito, uma caminhada com Deus. É uma realidade, é uma cultura. Você deve insistir com essa vida no Espírito. Vai, subjuga o corpo, uma hora você pá. Uma igreja sem o Espírito Santo, gente. E é isso que é importante que eu quero que você anda. Qual é ou quais são as características de uma igreja sem o mover do Espírito? Primeira, uma igreja sem o Espírito Santo deixa de ter restrições. Qualquer lugar onde não tem governo tem bagunça. Uma igreja sem o Espírito Santo deixa de ter grito contra a carne, contra o pecado que se infiltra nela. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não acho ruim o que estão falando de mim por aí. E tem gente que saiu daqui e agora usa as coisas que acontecem aqui para rodinha e ficar falando que aquela igreja é uma igreja de fanático. Aquele pastor é um louco. Outro, aquele pastor é mau. Aquele pastor, eu falei assim, deixa eu falar. Deixa eles pensar que eu sou mau, porque o povo só respeita o que teme. Não me conhece. Como eu sou um bobo, mas eu não posso falar que eu sou também. Deixa eles pensar que eu sou ruim. Igreja de fanático, igreja de não sei o quê. O dia que a minha esposa resolveu por ela lavar meus pés, meu Deus, a semana toda. Olha o que ele expôs a mulher. Eu lá pedi minha mulher para lavar meus pés, bem. Foi uma coisa de Deus na vida dela. Igreja de maluco. Enquanto isso eu estou viajando o mundo e você com a sua língua desse tamanho, está na sua vidinha parada, vai para lá não dá certo, vai para lá não dá certo, vai para outro não dá certo, está com 110 anos não muda, porque o povo de Israel ficou andando em círculo por causa da língua. Gente linguaruda não muda, e tem gente que não muda, acostuma. Você sabe qual é a minha preocupação para isso? Falem. Mas nós vamos continuar sendo de oração, vamos continuar confrontando pecado, vamos continuar ajudando o povo a mudar. Vou entrar dentro da sua casa quando tiver problema com o seu casamento, vou pegar pesado. Se você falar alto, eu vou falar mais alto ainda. Se você acha que eu tenho medo, porque que você vai chorar? E eu falo, pode parar de chorar, comigo não funciona. Se chorar para mim é pior. Então eu vou tratar pecado, meu time de família está sendo muito bem treinado, não toleramos. Eu quero chegar no céu e falar, Senhor, olha aí a multidão. Ou Senhor, nem era uma multidão. Eu vou apresentar uma multidão. Olha, desde que nós contávamos no site, nós paramos de contar uns 10 anos as almas que ganhamos. Mas o Juliano e o Pedro tinham contagem lá no site. Toda a conferência cruzada
eu passava, tantas almas nessa, eu passava. Até onde nós paramos, há uns 10 anos atrás, era 1,5 milhão de almas. Em 25 anos de ministério. 1 ano e meio atrás. Nós paramos de contar, devemos continuar. Isso está na minha conta. Mas mais do que essas 1,5 milhão, essas centenas aqui. E eu vou falar, Senhor, está aqui, ó, esses gatos pingados que o Senhor me deu, com muito amor. Olha, alguns não entenderam, levaram na muleira, saíram chorando, mas esse aqui aguentaram, Senhor. E nós vamos chegar juntos diante de Deus. Vamos lutar, nós vamos lutar pelo seu casamento até a última. Nós vamos lutar para você cair em pecado. Eu vou dar tal na muleira, tu é burro demais. Pelo amor, mas que palhaçada. Agora vem cá, dá a mão, vamos vencer isso junto, levanta. Porque é assim que eu faço, quem me conhece sabe, eu chego, eu dou na orelha assim, ó, taxa o jumento. Rapaz, mas que raiva que eu estou de você, como é que você cai numa idiotice dessa? Agora vem cá, vamos caminhar, vamos vencer isso juntos. Porque vida ministerial é isso, é amor, correção, amor de novo. Mas tem gente que só quer amor, amor, amor. Se você tratar você como você quer que Deus te trata, se você tratar seus filhos como você quer que Deus te trata, você vira marginal, porque seu filho vira marginal. Então uma igreja que não tem o Espírito, ela não tem restrição, porque ela visa o lucro. Então ela não quer perder você. Ela quer que você continue ali, em pecado, mas continue dando dízimo, oferta. Gente, pensa numa pessoa que não tem medo de perder. Mas que? Você não perde o que você não tem. Eu tenho uma tese. Quem me ama não me deixa. Fica com raiva. Que ódio que eu estou desse pastor. Mas não deixa. Se deixou, não amava, vai. Eu não tenho medo de perder. Só é perfeito, você até é doido, irmão. Eu sou tão perfeito que eu preciso de 3 pastores para me pastorear. Você vê, eu tenho 3 pastores. Pastor Luciano Subirá, pastor Laude Jair e pastor Eibe. Eu estou mal de pastor. Sento e converso com eles. Presto satisfação de tudo. E essa é a minha vida. Você acha que eu sou perfeito? Senta com eles. Senta com os meus pastores, eu não acho que eles vão falar de mim para você. Mas é assim. E aquilo que eu aprendi do Senhor é o que também vos ensinei. Aquilo que eu aprendi de meus pastores é o que também eu vos ensino. Essa é que é a verdade. Uma igreja sem o Espírito Santo é infiltrada. Ela é cheia de coisas escondidas. Agora, quando o Espírito Santo vem, ele vem em primeiro lugar para limpar a sua igreja. Ele tira o que atrapalha o agir. É tão tremendo isso. Você sabe quando alguma coisa está atrapalhando o agir de Deus, fica pesado, não avança, não flui. Agora, quando o Espírito Santo age, a coisa começa a fluir. A água corre de maneira certa. Ela nunca sobe, ela sempre desce. A pedra cai e não volta. Como que o Espírito Santo está agindo no lugar se a coisa não está agindo? Todo pecado, aonde o Espírito Santo está agindo, é caçado. Imagina, você caça o pecado e afugenta ele. Aqueles que professam fofocas contra os outros, que possuem uma língua amarga, são desmascarados. Os rebeldes são afugentados, não param. E foi isso que aconteceu no Pentecoste. As Escrituras nos apontam que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar. Suas palavras saíram como flechas no coração das pessoas. E a primeira palavra que saiu da boca de Pedro: arrependei-vos. E eles foram à frente ali da sua maneira, com total convicção de seus pecados e buscando arrependimento de maneira desesperada. E eles gritavam, olha o nível de arrependimento no Pentecoste: o que faremos para ser salvos? Queremos ser salvos. O que devemos fazer para ser salvos?
E Pedro dizia: vocês querem ser salvos? Arrependam-se. Arrependam-se. Eis uma palavra profética, eis uma palavra cheia do fogo do Espírito. 5.000 pessoas se converteram no Pentecoste, tiveram convicção de seus pecados, de sua escravidão de pecados, e clamaram por liberdade. Salva-nos, Senhor. Porém, 2 deles insistiram em manter o pecado oculto e foram expostos. Ananias e Safira foram expostos diante de todos, porque não estava entre eles o que faremos para sermos salvos. Revela nosso pecado, Senhor. Pagaram com a vida. Veja, você pode manter seu pecado oculto em uma igreja sem o Espírito Santo. É fácil. Uma igreja sem o Espírito Santo é fácil manter pecado escondido. Mas em uma igreja onde o Espírito Santo está, não existe pecado oculto que não seja revelado. A Bíblia diz que tudo que fizermos no oculto é gritado do telhado. O Espírito Santo vem no ouvido, ó, ele fala assim: aqui não, lá beleza, aqui não. Segundo, quando uma igreja tem o Espírito Santo, a paz. A paz. Isaías 32, do 17 ao 18. Eu fico muito preocupado em um lugar que começa a ter muita confusão. E o pastor deve se incomodar. Porque no ambiente do Espírito Santo você tem paz e alegria no Espírito. Tem confusão, tem Jezabel atuando no meio. Está fazendo confusão entre o povo, está inquietando o povo de Deus. Então o servo de Deus tem que identificar isso e ir para cima. Porque aonde não há paz, está entristecendo o Espírito Santo. Você entende? Diz a Bíblia que o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança. Quem quer paz na sua casa? O que tem de esposas fala: eu só queria ter paz. Então, põe um altar para Deus na sua casa. O cantinho da oração vai trazer paz. Você está trazendo a arca de Deus para casa, você vai ver que muda o ambiente. A gritaria cessa, dá lugar para paz e passa a harmonizar. Até cheiro. Eu chego no meu quartinho de oração, gente, eu oro em tudo que é lugar. Oro em aeroporto, porque eu mantenho minha vida. Então, estou em conexão. Eu sei que muçulmano dobra o joelho onde está, eu dobro o joelho no aeroporto, velho. Se os caras não têm vergonha, eu vou ter. 5 horas de conexão, vou lá, agora eu ando com a mantinha. Porque no hotel eu tenho a toalha, então eu ando com a mantinha agora. Porque eu sinto muito frio nas pernas, então eu cubro as pernas e também fico dobro aí. O judeu faz isso, o muçulmano faz isso, eu tenho que manter minha vida de oração. Está vendo? Falei, ó, tem gente que falei, ó, esse pastor é louco, está vendo? Você é um fanático, maluco. É assim que faz. Você vê que é uma cultura necessária que você vai desenvolvendo. E quando eu chego em casa, eu vou para o meu cantinho de oração, eu faço assim, ó. Tem um cheiro diferente. O lugar onde você ora tem o cheiro da rosa de Saron. É um cheiro que você não explica, é o cheiro do Espírito. Você tem saudade daquele cantinho. Você desenvolveu uma mentalidade, uma cultura. Eu ouvi do meu mano, o pastor Paulo Subirá, da igreja de Orlando, e eu ligo para tudo que é pastor. 1, 2 vezes a semana eu falo: me fala como é que está a sua corrida de oração. Ligo para tudo onde eu passo. E aí, como é que você está? Olha, mano, vou te dizer, a igreja está orando, eu estou orando, alguns menos, outros mais, mas uma coisa eu posso te garantir: já desenvolvemos uma cultura de oração na igreja. Eu falo: já pronto, para mim já está bom. Isso vai melhorando, não vai piorando. É uma cultura. E diz assim: o meu povo viverá em regiões pacíficas. Moradas seguras, tranquilos, cheios de paz e repouso. Não está normal se não tem paz na sua casa. Tem uma desavença ali um dia, beleza? Mas direto? Não. Aonde tem a arca de Deus, onde o Espírito Santo atua, é sereno. Tem uma música da época do pastor Emerson, diz assim, ó: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso. Ah, vocês são tudo das antigas.
A paz vem porque a justiça de Deus está agindo. Em um lugar onde a justiça age, toda inquietude e condenação cai por terra. Se tem uma coisa que afugenta o Espírito Santo, é gritaria e briga. O apóstolo Paulo disse: abandone a gritaria, a briga e a confusão, porque isso entristece o espírito. Anote. A profecia de Isaías sobre o Espírito Santo foi dirigida a Israel durante o reinado do rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias é um exemplo de pecado, de perversidade, um homem diabólico. Tinha tudo que é demônio e idolatria dentro de Israel. Quando o rei morreu, Isaías viu o Senhor. Entenda uma coisa muito importante. Quando você lutar contra o pecado oculto na sua casa, você vai passar a ter experiências profundas com Deus. Nesse período, o Espírito Santo, você vai sentir a fome que você já tinha. Porque tem gente morrendo de fome sem sentir fome. O fato é que nenhuma geração fica de pé sem estar de joelho. Ninguém fica de pé diante dos homens se antes está de joelhos perante Deus. Deus está presente para derramar seu Espírito. Vai ter culto aqui, como esse, que nós vamos ter um culto sereno. Quer dizer, você não vai ter aquela unção, porque o mover do Espírito traz um quebrantamento, a vontade de chorar e etc. Mas você sente a paz do Espírito. Nem sempre quando eu vou orar as lágrimas rolam. E não significa que ele não estava lá. Significa que hoje foi diferente de ontem. E eu concluo aqui. A igreja de nosso tempo começou com arrependimento como nenhuma outra. Quando Pedro pregou a cruz de Cristo no Pentecoste, milhares de pessoas vieram para se arrepender de seus pecados. A partir daí, a era da igreja do Pentecoste foi marcada por amor com os outros. E amor não é bajulação. Tem que ter amor demais para corrigir quem você ama, gente. Você ama uma pessoa, você está vendo que ela não está chateada, mas você tem que corrigir. Porque você pode correr o risco de perdê-la. O nome disso é amor. Você não gosta de perder quem você ama, mas você tem que corrigir. Então você fala: essa pessoa pode me deixar, mas eu vou correr o risco porque eu amo. Entende o que eu estou falando? O nome disso é amor. E o Evangelho do Senhor, em Atos, é marcado por esse amor aos irmãos e pelo arrependimento de pecados contínuo. E a partir daí, essa era do Pentecoste, de Atos, é marcado por isso, com paixão por Jesus, a ponto de irem pelo mundo e pregar e morrer por Cristo. Esse início da igreja está sendo marcado pelo agir do Espírito Santo. Você acha assim: não, mas Atos explodiu uma multidão. 120 pôs o mundo de ponta cabeça. 120 permaneceu. E Deus falou: é o que eu preciso para varrer o mundo com poder. 120. Eles escolheram uma música, é parecido com a outra, mas não é a outra. Lá em Campo Largo nós tínhamos a Ruth Cassiane, agora temos a Dai Cassiane agora. A irmã acabou que virou uma cantora pentecostal. Só abelhinha. Só abelhinha. Essa nossa missão é a nossa vocação. Eu não sei se Jesus, veja bem, o Senhor me mostrou uma igreja com mais de 15 mil membros. Mas toda promessa de Deus é limitada ao cumprimento de como quem ouve e recebe. Se quem ouve, se os que estão aqui não seguirem os passos, não alcançam. Isso é fato. Se nós chegarmos no céu com esse número de irmãos, eu fiz. Eu não sei se eu serei o pastor desses 15 mil. Por enquanto eu sou de centenas. Aqui em Curitiba, digo, nós temos dezenas no Brasil. A cada igreja tem seu pastor. Querendo ou não, acaba que eu sou pastor desses pastores. Está aqui o pastor Sérgio,
começou vindo lá de Cotia, todo domingo assistindo, está sempre aqui nos honrando. A Graça Church em Cotia. Somos dezenas. Pastor, o senhor pastoreia esses pastores? Não. Mas são pastores maduros. Teve um que falou: o senhor não me dá tempo. Eu falei: rapaz, você parece criança. Quando você precisar, pode me chamar. Mas se você não precisar, não me chama. Tem gente que tem necessidade de falar com a gente. Mas toda vez, só meu telefone está acesso a todo mundo. Chamou, vai ser respondido na hora. Pastor, fala pouco comigo. Um falou: pastor, fala pouco comigo. É porque você fala pouco comigo. Como é que o outro fala tanto? Se você me acionar, você vai ter a resposta na hora. Se você não me aciona, eu não tenho bola de cristal. Não é verdade? Mas escute. Escute. Tudo que eu quero de Deus. É claro que eu quero números, gente. Não sou estúpido. Mas se você constrói uma base aqui, ela vai repetindo no outro nível, 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 e chega lá em cima, é uma base sólida. Demora, mas há uma base sólida. Olá, você conhece a Bíblia McCheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia McCheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura McCheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura McCheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia McCheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. McCheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema McCheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. McCheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho. E o sistema McCheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia McCheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia McCheyne, mas são vendas de Bíblia usadas, porque veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842, a linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida.
Tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. McCheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de McCheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray McCheyne. Adquira a sua e vai chegar na sua casa.